Imagine que a realidade que você conhece seja apenas uma entre inúmeras versões possíveis do mesmo enredo existencial. Enquanto você assiste a este vídeo, outras possibilidades podem estar acontecendo, coexistindo de maneira silenciosa, invisível e matematicamente plausível segundo alguns dos mais respeitados físicos teóricos do mundo. A noção de que vivemos em um universo singular e isolado começou a ser questionada quando os pesquisadores perceberam que as regras que regem o mundo microscópico não se comportam como esperávamos. No nível quântico, partículas não ocupam um único estado, mas diversos ao mesmo tempo, revelando apenas um deles no momento da observação. Esse comportamento desconcertante abriu um campo de investigação que mudou profundamente a maneira como entendemos a própria estrutura da realidade. E foi nesse cenário que Hugh Everett III apresentou uma das ideias mais ousadas da física moderna, a de que todos os resultados possíveis de um evento quântico realmente acontecem, cada um em uma realidade distinta. Assim, a observação não elimina possibilidades, ela apenas determina em qual desdobramento estamos conscientes. Essa hipótese não surgiu do nada. Ela foi construída sobre bases matemáticas rigorosas, analisando a mecânica quântica sem recorrer ao tradicional colapso da função de onda, que sempre deixou cientistas desconfortáveis. Everett propôs que, em vez de haver um colapso, o universo simplesmente se divide, ramificando-se em múltiplas versões sempre que existem possibilidades diferentes de resultado. É importante entender que essa ideia não é fantasia. Ela se encaixa perfeitamente na matemática quântica e resolve paradoxos históricos do campo. Com o avanço de experimentos envolvendo interferência quântica, dupla fenda, emaranhamento e estudos sobre decoerência, a noção de realidades paralelas deixou de ser assunto marginal e passou a ser tratada com seriedade por pesquisadores que buscam respostas para problemas fundamentais da física. Mas o multiverso não é sustentado apenas pela mecânica quântica. Quando analisamos o início do cosmos, encontramos um segundo pilar igualmente impressionante: a inflação cósmica. Segundo essa teoria, proposta pelo físico Alan Guth, o universo passou por uma expansão extremamente rápida logo após o Big Bang. Essa expansão não ocorreu de maneira uniforme. Flutuações quânticas microscópicas acabaram sendo ampliadas, criando regiões que se comportaram como universos independentes. Alguns cosmólogos chamam isso de multiverso inflacionário, um vasto oceano onde inúmeros universos surgem, cada um com suas próprias condições iniciais, leis físicas e histórias evolutivas. Se essa interpretação estiver correta, o nosso universo seria apenas uma pequena bolha entre incontáveis outras, todas originadas de processos naturais previstos pela própria física. Quando combinamos essas duas perspectivas, a quântica e a cosmológica, percebemos que a ideia de múltiplas realidades ganha ainda mais força. Por um lado, o mundo microscópico parece permitir que possibilidades coexistam. Por outro, o nascimento do cosmos parece gerar cenários independentes repetidamente. O resultado é um quadro no qual a realidade deixa de ser um único caminho e passa a se comportar como uma imensa árvore de possibilidades, com galhos que se multiplicam a cada evento, seja em escala quântica ou cosmológica. Isso levanta uma questão profunda: se a realidade é feita de múltiplas ramificações, o que isso significa para nossa existência? Somos apenas uma das versões possíveis de nós mesmos? Nossas escolhas criam novos caminhos ou apenas nos posicionam em uma das ramificações já existentes? E o mais impressionante, a ciência contemporânea não descarta essas perguntas, ela as investiga. À medida que exploramos mais a fundo esses conceitos, percebemos que o multiverso não é apenas uma ideia intrigante, mas uma possibilidade real que pode redefinir todo o nosso entendimento sobre vida, consciência, tempo e identidade. Não se trata de negar a realidade em que vivemos, mas de reconhecer que ela pode ser apenas uma entre incontáveis outras. Para alguns pesquisadores, isso oferece explicações para questões que há décadas pareciam insolúveis, como a precisão delicada das leis físicas do nosso universo e o caráter probabilístico dos fenômenos quânticos. Para outros, essas teorias ainda precisam de evidências diretas, mas possuem consistência suficiente para permanecer na linha de frente das discussões científicas mais profundas da atualidade. Independentemente de qual seja a conclusão final, uma coisa é certa: investigar a possibilidade de múltiplos universos muda completamente o modo como enxergamos o nosso lugar no cosmos. À medida que nos aprofundamos no conceito científico de realidades múltiplas, começamos a perceber que o multiverso não é apenas uma hipótese ousada, mas uma tentativa consistente de explicar fenômenos que, até hoje, desafiam nossa compreensão. Um dos pontos mais intrigantes envolve o comportamento paradoxal das partículas subatômicas quando observadas.
Em experimentos como o da dupla fenda, uma única partícula parece atravessar dois caminhos ao mesmo tempo, interferindo consigo mesma como se existisse em estados simultâneos. Quando a observação é aplicada, esse padrão misterioso desaparece, e a partícula assume um único comportamento. Esse detalhe, que já foi considerado um mistério quase filosófico, tornou-se uma das chaves para entender a possibilidade de múltiplas realidades. Muitos pesquisadores sugerem que, em vez de colapsar, a partícula segue diferentes caminhos em universos separados, mantendo a coerência matemática de todos os resultados possíveis. Assim, a pergunta deixa de ser por que o comportamento muda com a observação, e passa a ser o que realmente significa observar algo em um sistema onde tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Essa discussão se torna ainda mais profunda quando analisamos o fenômeno do emaranhamento quântico. Quando duas partículas se conectam de maneira profunda, elas passam a compartilhar um estado único, independentemente da distância que as separa. Se uma partícula sofre alterações, a outra responde instantaneamente, algo que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Mas essa aparente comunicação imediata não viola as leis da física se considerarmos a possibilidade de que as informações compartilhadas não estão viajando por este universo, mas fazem parte de uma estrutura maior onde múltiplas versões da realidade se entrelaçam. Matemáticos e físicos teóricos propõem que o emaranhamento pode ser uma evidência de que a separação entre universos paralelos não é absoluta, mas sim um efeito emergente da forma como percebemos o cosmos. Em outras palavras, universos distintos poderiam compartilhar estados ou informações comuns, funcionando como ramificações de uma mesma árvore universal. Além do campo quântico, estudos cosmológicos também reforçam essa hipótese. Evidências observacionais do fundo cósmico de micro-ondas, o eco do Big Bang, mostram irregularidades que alguns pesquisadores consideram indícios de que nosso universo pode ter interagido com outros no passado distante. Modelos matemáticos modernos sugerem que colisões entre universos durante suas expansões iniciais podem deixar marcas sutis, padrões que os astrofísicos buscam identificar com precisão crescente. Se essas colisões realmente ocorreram, isso indicaria que universos independentes existem e podem ocasionalmente se aproximar, interagir ou influenciar os estados físicos uns dos outros. Esse cenário amplia o conceito de realidade ao extremo, transformando o cosmos em um vasto multiverso inflacionário, onde bolhas cósmicas surgem, se expandem e evoluem paralelamente, cada uma com sua própria história cósmica. Ao analisar todos esses elementos, começamos a entender que a noção de realidade única se torna cada vez menos sustentável. O universo não parece operar com exclusividade, mas com probabilidade, ramificação e desdobramentos simultâneos. Isso nos leva a uma reflexão crucial. Se o multiverso existe, então o conceito de escolha ganha uma dimensão completamente nova. Em teorias baseadas na interpretação de muitos mundos, cada decisão humana não cria um universo novo, mas revela em qual ramificação já existente estamos conscientes. Essa distinção é sutil, mas profunda. Isso significa que diferentes versões de nós podem existir em realidades onde pequenas escolhas levaram a consequências completamente diferentes, carreiras distintas, relacionamentos diversos, caminhos que aqui não se concretizaram. Não se trata de fantasia, mas de uma interpretação matemática coerente com a física quântica. E à medida que entendemos essa possibilidade, surge outra questão inevitável: qual é o papel da consciência dentro desse panorama? Pesquisadores que analisam a interface entre física e filosofia da mente sugerem que a consciência pode funcionar como um mecanismo de seleção, navegando entre ramificações possíveis de acordo com probabilidades quânticas. Essa não é uma afirmação mística, mas uma linha de investigação que tenta explicar por que a realidade parece se comportar de maneira diferente quando observada. Em modelos matemáticos mais avançados, a consciência não cria universos, mas se posiciona dentro deles, como se estivesse alinhada a um dos muitos filmes possíveis gravados na estrutura fundamental do cosmos. Isso abre espaço para debates profundos sobre identidade, livre-arbítrio e até mesmo sobre a natureza do tempo. Debates que continuam ativos nas universidades, laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo. Enquanto novas evidências são estudadas, o que já sabemos é suficiente para perceber que a realidade pode ser muito maior, mais complexa e mais surpreendente do que qualquer suposição tradicional. E ao investigar esses conceitos com base na ciência, percebemos que não estamos apenas tentando entender o universo, estamos tentando entender nós mesmos dentro dele, revelando camadas de existência que antes pareciam inacessíveis. Quando analisamos seriamente a possibilidade de múltiplas realidades coexistindo,
precisamos entrar em uma das discussões mais profundas da física moderna, a estrutura matemática que descreve o universo. Ao observarmos teorias como a da função de onda, percebemos que a física quântica não descreve objetos isolados, mas sim um campo de possibilidades que evolui continuamente. A função de onda não diz o que é, mas tudo o que pode ser, e essa distinção muda completamente nossa percepção da realidade. Ela descreve de forma precisa todas as probabilidades associadas a um sistema, e o mais interessante é que essa estrutura permanece consistente mesmo quando tentamos explicar fenômenos que envolvem milhões de partículas ao mesmo tempo. Isso indica que o universo inteiro pode ser entendido como um grande sistema quântico, onde todas as possibilidades estão presentes simultaneamente em uma única superposição gigantesca. Assim, cada evento que parece simples, como um elétron mudando de posição ou uma molécula vibrando, participa de uma rede muito mais ampla, que poderia estar relacionada a outras versões possíveis de tudo o que existe. Pesquisadores que investigam essa linha de raciocínio afirmam que, se a função de onda realmente descreve a totalidade da realidade, então os múltiplos resultados previstos pela física quântica não desaparecem, eles se desdobram. Cada resultado possível segue seu próprio caminho matemático, formando uma versão coerente e completa de realidade. Isso leva ao conceito de ramificação, no qual o universo se separa continuamente em instantes infinitamente pequenos, seguindo todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Esse processo não seria algo que podemos perceber diretamente, porque cada ramificação permanece isolada da outra, o que impede qualquer comunicação ou interferência consciente entre elas. No entanto, a existência dessas ramificações resolve uma série de paradoxos, como o problema do gato de Schrödinger, no qual um sistema pode estar vivo e morto simultaneamente até ser observado. Segundo essa interpretação, o gato nunca está meio vivo e meio morto. Ele está vivo em uma realidade e morto em outra, com ambas coexistindo matematicamente. Mas se a realidade se divide continuamente, surge uma questão essencial: o que acontece com a identidade dentro desse processo? Alguns pesquisadores defendem que a identidade não é fixa, mas um fluxo contínuo que se adapta à ramificação que seguimos. Isso significa que a consciência que você sente agora é apenas uma das inúmeras linhas possíveis que emergiram das probabilidades associadas ao seu passado. Cada lembrança, cada decisão e cada ação pode ter versões alternativas em ramificações diferentes, onde acontecimentos simples se desenrolam de maneiras completamente distintas. E embora não possamos acessar essas versões paralelas, a matemática sugere que elas existem dentro da estrutura maior da função de onda universal. Isso não implica que existam infinitas cópias idênticas suas, mas versões que compartilham um passado comum e se diferenciam a partir de pequenos desvios, como uma sutil mudança emocional, uma escolha atrasada por segundos ou uma oportunidade ignorada. Outro ponto fascinante é a relação entre o multiverso e a origem das leis físicas. Alguns teóricos, como Max Tegmark, propõem que a matemática não apenas descreve a realidade, ela é a própria realidade. Isso significa que, se certas estruturas matemáticas permitem a existência de múltiplos universos, então esses universos existem de maneira tão real quanto o nosso. Dentro desse raciocínio, cada universo poderia apresentar configurações diferentes das constantes físicas, como a carga do elétron ou a velocidade da luz. Isso explicaria por que nosso universo parece tão finamente ajustado para permitir a existência de vida, não porque foi projetado dessa forma, mas porque, em um conjunto gigantesco de possibilidades cosmológicas, alguns universos simplesmente possuem as condições necessárias para que a vida surja. Nós existimos justamente em um desses universos porque, estatisticamente, é nele que a vida consegue emergir e evoluir. Essa perspectiva também conversa com observações recentes da astrofísica. Algumas anomalias na radiação cósmica de fundo sugerem padrões que podem ser explicados por interações antigas entre diferentes universos, como se o nosso cosmos tivesse tocado outro durante sua expansão inicial. Embora essas evidências ainda sejam debatidas e necessitem de maior precisão, elas alimentam um campo de pesquisa que cresce a cada ano, buscando sinais sutis de estruturas além do nosso universo observável. E há ainda estudos que utilizam supercomputadores para simular cenários de multiverso, tentando entender como diferentes constantes físicas poderiam influenciar a formação de galáxias, estrelas e planetas. Esses modelos mostram que muitos universos possíveis seriam estéreis, sem estrutura alguma, enquanto poucos apresentariam equilíbrio suficiente para permitir química complexa, evolução biológica e, eventualmente, consciência. Ao integrar todas essas linhas de evidência, quântica, cosmológica e matemática,
começamos a perceber que o multiverso não é uma simples especulação, mas uma consequência natural de diversas teorias que já utilizamos para explicar o mundo. Ele surge como uma solução consistente para problemas que antes pareciam sem resposta, oferecendo uma visão ampla e profunda sobre a natureza da realidade. E, à medida que exploramos essas ideias com base científica, descobrimos que o universo, em seu sentido mais amplo, pode ser uma estrutura muito maior do que qualquer coisa que a mente humana já imaginou. Conforme avançamos nessa investigação científica sobre a existência de múltiplas realidades, percebemos que a própria noção de universo começa a ganhar novas dimensões. Pesquisadores que estudam profundamente a estrutura do espaço-tempo afirmam que a realidade não é algo fixo, mas um sistema dinâmico em constante evolução, onde cada fenômeno microscópico influencia o comportamento macroscópico do cosmos. Esse entendimento abre margem para interpretações que conectam a mecânica quântica, a relatividade e a cosmologia dentro de um mesmo quadro, sugerindo que o universo pode ser entendido como uma rede gigantesca de probabilidades interligadas. Em algumas dessas interpretações, cada decisão, cada flutuação energética e cada evento quântico pode gerar desdobramentos que seguem caminhos independentes, formando estruturas complexas e ramificadas. Assim, o multiverso deixa de ser uma ideia isolada e passa a ser uma consequência natural de como a realidade opera em seus níveis mais profundos. Um ponto-chave nessa discussão é o papel da decoerência, conceito central para entender por que não percebemos essas múltiplas realidades diretamente. A decoerência descreve como sistemas quânticos deixam de exibir comportamentos de superposição quando interagem com o ambiente, fazendo com que as possibilidades se tornem incompatíveis entre si. Isso significa que, embora a física permita que múltiplos resultados existam simultaneamente, a estrutura do mundo macroscópico impede que tenhamos acesso consciente a essas versões paralelas. Em outras palavras, não vemos várias realidades coexistindo porque cada ramificação se torna isolada em seu próprio conjunto de estados coerentes. Esse isolamento é o que faz com que percebamos apenas uma versão do mundo, mesmo que, matematicamente, outras estejam evoluindo de maneira paralela. Esse princípio é utilizado por físicos para explicar por que a superposição parece desaparecer quando observamos um sistema, não porque ela deixa de existir, mas porque perdemos a capacidade de perceber seus múltiplos estados. Outra área que reforça essa discussão está relacionada à topologia do espaço-tempo. Pesquisas recentes sugerem que o universo pode ter dimensões adicionais além das 3 espaciais e uma temporal que percebemos. Em modelos de teorias de Branas, por exemplo, nosso universo seria apenas uma superfície dentro de um espaço multidimensional mais amplo, onde outras superfícies paralelas, outros universos, poderiam existir lado a lado. Essas branas poderiam ocasionalmente interagir, colidir ou trocar energia, criando fenômenos observáveis que alguns cosmólogos tentam identificar através de sinais no fundo cósmico ou irregularidades gravitacionais. Embora ainda seja uma proposta em desenvolvimento, essa visão expande a ideia de multiverso ao sugerir que a pluralidade de universos não nasce apenas de desdobramentos quânticos ou flutuações inflacionárias, mas também da própria geometria do espaço-tempo. Isso oferece uma explicação robusta para fenômenos que desafiam a teoria padrão, como a distribuição de matéria escura e certos padrões anômalos no cosmos. À medida que nos aproximamos de uma compreensão mais unificada dessas teorias, percebemos que a questão não é apenas se múltiplos universos existem, mas como eles se organizam e como influenciam a nossa percepção de realidade. Modelos computacionais avançados mostram que pequenas variações nas constantes físicas podem gerar universos inteiros com propriedades radicalmente diferentes, desde cosmos vazios e caóticos até universos organizados, capazes de gerar estrelas, planetas e vida. Esse cenário nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa própria existência. Será que vivemos em um universo cuidadosamente ajustado porque fomos escolhidos? Ou simplesmente existimos aqui porque este é um dos poucos universos onde a vida pode realmente se desenvolver? Essa pergunta, que antes parecia filosófica, agora faz parte das discussões mais sérias da cosmologia contemporânea. E cada vez mais cientistas reconhecem que buscar respostas sobre o multiverso não é especulação, mas uma tentativa legítima de entender por que nosso universo tem as características que observamos. Essas descobertas também influenciam pesquisas sobre a natureza da consciência. Embora a ciência ainda não tenha uma resposta definitiva sobre como a consciência emerge, alguns estudiosos investigam se ela poderia estar relacionada a processos quânticos que ocorrem em estruturas complexas, como o cérebro. Essa hipótese, embora controversa,
sugere que a consciência poderia estar sutilmente conectada à maneira como sistemas quânticos navegam entre probabilidades. Se isso for verdade, então talvez nossa percepção linear de realidade seja apenas uma das muitas maneiras possíveis de experimentar o cosmos. Isso não significa que a consciência viaja entre universos, mas que ela se alinha a determinados estados coerentes enquanto desconsidera outros que matematicamente também existem. A ideia ganha força quando consideramos que o cérebro opera como um sistema altamente sensível, capaz de integrar informações em escalas extremamente pequenas e rápidas, onde fenômenos quânticos podem desempenhar algum papel. Ao olhar para esse conjunto de teorias e evidências, percebemos que a realidade pode ser um sistema muito mais amplo e dinâmico do que qualquer modelo tradicional já propôs. O multiverso surge não como um conceito distante, mas como uma possibilidade concreta sustentada por diversas áreas da ciência moderna, da mecânica quântica à cosmologia, da teoria das branas à decoerência, das simulações computacionais ao estudo das constantes fundamentais. O que antes parecia apenas uma ideia ousada agora se apresenta como uma janela para entender os limites do cosmos, e ao mesmo tempo, os limites da própria existência humana. Em cada passo silencioso da mente humana existe um território ainda pouco explorado, onde os pensamentos deixam de ser apenas impulsos elétricos e se tornam verdadeiras forças capazes de moldar a experiência individual. Nesse espaço profundo, onde a física quântica se encontra com a subjetividade humana, a noção de realidade deixa de ser estática e começa a se revelar como um campo dinâmico, fluido e plástico. Como um oceano em constante vibração, esse campo responde à intenção, à atenção e ao estado emocional que cada pessoa sustenta de forma consciente ou inconsciente. A mente, então, não age apenas como observadora, mas como participante ativa desse processo contínuo de criação, e compreender essa dinâmica é abrir uma porta para uma nova forma de interagir com a própria existência, reconhecendo que cada escolha interna reverbera muito além do que os sentidos conseguem captar. Ao analisar a interação entre consciência e realidade, torna-se evidente que o universo opera através de padrões, frequências e alinhamentos sutis que se estendem para além da percepção comum. A atenção, quando direcionada com clareza, funciona como uma lente que amplifica determinados aspectos da experiência, fazendo com que se tornem mais presentes na vida cotidiana. Esse fenômeno, amplamente discutido em estudos de neurociência e mecânica quântica, sugere que o ato de observar reorganiza o modo como as possibilidades se manifestam. A vibração emocional associada a esses pensamentos atua como um código que instrui o campo quântico a responder de maneira específica. Dessa forma, emoções mais elevadas produzem padrões mais coerentes, enquanto estados mentais fragmentados geram resultados igualmente fragmentados. A compreensão dessa dinâmica abre caminho para reconhecer que nada ocorre por completo ao acaso. Cada fragmento de pensamento, cada imagem mental repetida, cada emoção sustentada com intensidade molda a direção que a realidade tende a assumir. Quando uma pessoa passa a perceber esse mecanismo, surge a oportunidade de reformular toda a maneira como conduz sua vida interna. Os pensamentos deixam de ser meros visitantes e passam a se tornar ferramentas deliberadas, capazes de influenciar o fluxo de acontecimentos. Assim, a vida começa a ser guiada com mais consciência, intencionalidade e presença, permitindo que cada escolha interna se alinhe com o tipo de experiência que se deseja viver. Essa mudança de perspectiva traz uma clareza poderosa sobre o papel da consciência no processo de criação da realidade. Torna-se evidente que o universo se comporta como um espelho vibracional, refletindo de volta aquilo que é sustentado de forma mais constante na mente e no campo emocional. Não se trata de um mecanismo mágico ou místico, mas de uma interação natural entre energia e forma, entre observador e observado. Quando essa compreensão se torna parte do cotidiano, ocorre uma expansão significativa na forma como cada pessoa interpreta seus desafios, oportunidades e padrões recorrentes. A realidade externa deixa de ser vista como algo fixo e imutável e passa a ser compreendida como um reflexo dinâmico da paisagem interna, respondendo continuamente à maneira como cada indivíduo escolhe pensar, sentir e direcionar sua atenção. E ao integrar esse entendimento, nasce uma nova forma de caminhar pelo mundo. Uma forma em que a mente se torna aliada e não inimiga, em que os pensamentos são usados como instrumentos de construção e não como forças desordenadas que conduzem aos mesmos resultados de sempre. É nesse ponto que surge a verdadeira liberdade. Perceber que, ao reorganizar a estrutura interna, a vida externa inevitavelmente se transforma. Essa é a essência da interação entre consciência e realidade, um processo contínuo de cocriação que acontece a cada instante, ainda que a maioria não perceba sua profundidade.
A partir desse momento, entender essa dinâmica deixa de ser apenas um conhecimento teórico e se torna uma chave poderosa para acessar novas possibilidades, expandir limites pessoais e criar uma vida mais alinhada com a essência mais profunda do ser. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.